11h16. Ó, Edgar Miguel aqui conosco. Oi, Edgar. Bom Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado, bom dia a todos. Prazer estar aqui. Você gosta do frio, é? Adoro frio. Por quê, Edgar? Não sei, veja, eu não gosto de sentir frio. Eu Sim. gosto de me sentir aquecido no frio, aconchegante. Eu sou de ficar... Você rende mais do frio? Sim, eu gosto de acordar cedo no frio. Tomo banho Eu também, eu não tal. tenho essas coisas. Não tenho problema. Eu gosto de... O azul do céu, a natureza fica diferente. É muito interessante ver essas transformações. Eu gosto muito de observar isso, acho muito bonito. Ah, mas o detalhe é que você observa. Sim. É aí que tá o detalhe, talvez, né? Se a gente não observar, nada acontece, mesmo que aconteça. Nada acontece, mesmo que aconteça. Uhum. Provando que a vida acontece dentro de nós. Eu tinha uma frase hoje, não sei em que grupo do WhatsApp que eu estava, o cara fez um post, achei muito legal. Pessoas vêm e vão. Você viu essa? Essa frase? Você viu essa aí? Não. Nossa, achei Vem no muito sentido legal. de Não, ouve vir e... essa. Ouve essa. O fim da frase é assim, ó. Pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão. Olha só, Não é legal? sem dúvida. Pessoas vêm e vão, mas ninguém vem em vão, É. né? Quer dizer, tudo tem motivo, né? Tudo Tudo tem tem motivo. motivo. Mas, e muitas vezes... fica em vão se a gente não observar. A gente demora pra perceber, né? É verdade. E qual que era o papel dela na minha vida mesmo? Nossa, Já passou, há 20 né? anos. Já Não, passou. Já foi. Ô, Edgar, mas na verdade, hoje eu conversei com a Roberta, que trabalha com a gente aqui na rádio, e ela fez outro dia uma observação. Eu falei assim: prometo tratar com o Edgar. Poxa, É. será? Até mesmo porque ela tem um apreço gigantesco por você, Obrigado. a Roberta. Aí eu falei: vou tratar com o Edgar. Ficou toda feliz, deve estar ouvindo a gente agora. Vamos ver. Ela tratou da palavra misericórdia. Você já foi no cerne, na etimologia do negócio? Já desvendou essa palavra? Não. Não? E você sim? Ela sim. Poxa, legal. Boa. Aí Vou eu aprender. falei, deixa comigo. É uma palavra desmembrada, é a miséria do coração. Né? Poxa, Misericórdia, né? A misericórdia. E é quando Deus tem uma empatia, quer dizer, se coloca no lugar daquele que tem miséria no seu coração. Fantástico, né? Fantástico, Edgar. Fantástico. Deus é misericordioso, quer dizer, o seu Ele é. pobre de coração, o seu miserável, seu miserável. Sim. Ele está se colocando no seu lugar e tentando entender como é que você consegue, depois de tantos solavancos, a vida tentando te ensinar ainda a ser miserável assim do coração, né? Então, quando você fala assim, tenha misericórdia dele, quando tem a misericórdia dele tente fazer você e o seu coração, isso é um trabalho de empatia, se colocar no lugar do outro. Sem dúvida. Entender a limitação e entender a miséria que ele tem dentro daquele pobre coraçãozinho. Sim. Que bonito isso, né? É um chacoalhão. Não, agora veja. Mesmo eu constatando a miséria do meu coração, que de fato existe, existe alguém com empatia que se importa sobre isso, né? E isso é tão importante que me ajuda a sair da miséria. Não é verdade? Quem se importa? Talvez seja uma pergunta para a gente dar valor. Sim. Né? A quem dá valor a gente. Sim. Não é verdade? Veja, apesar que, talvez mais do que a gente perceber, importantíssimo que a gente reconheça quem dá valor e se importa conosco. Mas, Pitoli, tudo nos diz que mais importante que receber valor é dar valor, né? O quanto nós nos importamos, porque senão a gente continua na miséria. Porque só não é miserável quem tem para dar. Isso não é? Se eu tenho para dar, eu sou rico, então eu não sou miserável. Se eu nada tenho para dar, eu sou bastante miserável. E a gente precisa saber o que a gente está fazendo com os nossos corações que estamos muitas vezes nos negando a dar. Estão áridos, né? Áridos, fechados. Talvez eu possa dizer que os nossos corações sempre sejam muito ricos, mas os fechamos, né? Esfriamos, a gente faz com que as engrenagens dos nossos corações parem de funcionar, né? Como se o não sentir nos impedisse de sofrer, né? O que não é verdade. Não é verdade. Não é assim que funciona no meu entendimento. A gente não vai parar de sofrer por não sentir.
O não sofrer é outro caminho no meu entendimento. Não é isso. Edgar, essa história da aridez, né, desse solo árido, onde é difícil brotar uma semente, brota. Tem oásis no deserto, né? Sim, Brota, certamente brota, mas ela demanda muito mais energia para romper. sim. Né, para romper a terra árida, Duro, né? aquele solo duro, seco, né? Sim. Ela demanda muito mais energia. Quer dizer Sim. que você acaba fazendo com que o caminho seja muito mais longo, sinuoso, né? É. Eu há tempos digo, né? A menor distância entre dois pontos é o que conceitua uma reta. Uhum. A reta é a menor distância entre dois pontos. É. Quantas curvas você tem colocado no seu caminho? Então, Não é verdade? tornando mais difícil para você mesmo, né? Para você mesmo, né? Pra você mesmo. Existe um conceito de direção defensiva que é muito interessante, que é a seguinte. Aprendi isso num curso que fiz de direção defensiva. Se numa curva os ocupantes do carro fizerem o movimento, se movimentarem dentro do carro, sabe quando você faz aquela curva mais acelerada, tal, Certo. o pessoal se desloca dentro do carro, A inércia nos leva. a aham. inércia te tira do lugar, Sim, tal, sabe? Sim. Significa que você fez acima da velocidade ideal para aquela conversão. Poxa, faz sentido, hein? Percebe? Sim. Quando você faz uma esquina acima, quando você faz na velocidade correta, ninguém se mexe. Não, sem dúvida. Agora, quando você faz acima do limite prudencial, ideal Sim. para aquele trecho, todos se deslocam dentro do carro. Sim. Quando a gente faz esse movimento com as nossas vidas, será que estamos errando ou acertando nessa velocidade colocada? Porque tem muita gente que quer resolver as coisas em determinado tempo, tem gente que acredita que não, tem que ser rapidinho, passar pelas coisas de maneira muito en passant, aquela história, né, muito superficial e rasa. Sim. Né? Ao mesmo tempo, tem pessoas que não aceleram e não veem a curva chegar, que é importante também. Claro, você tem que olhar para frente, Tem que saber olhar. como que é o mapa. Exatamente. Não é? Agora, lembrando que a menor distância entre dois pontos é uma reta. As curvas criamos. Sim. Sabemos lidar com as curvas, né? Ah, Edgar? dificilmente. Quem cria curvas, eu acho que não sabe lidar com elas, na verdade. Nem sabe que está criando curvas, porque muitas vezes penso, entende pouco como a vida funciona. E aí me deixa fazer uma analogia em relação a uma coisa tão comum dos dias de hoje que vocês estavam conversando há pouco, os jogos. Como que a gente entra num jogo? Primeiro, tentando descobrir quais são as regras, certo? Sim. Como que eu faço para ganhar o jogo? Fundamental regra. Fundamental. Sabemos que todos os jogos têm fases. Tá certo? E muitas vezes eu não sei ultrapassar a fase. Eu vou descobrindo, vou tateando, vou conhecendo o que ela me propõe, os segredos, o que está embaixo das rochas, etc. E aí, usando as regras, eu acabo conseguindo passar de fase, que é o meu objetivo, porque vai me levar a ganhar o jogo. Sim. A vida é um jogo. Agora, o absurdo dos absurdos é o que a gente comete quando a gente entra num jogo sem se importar quais são as regras. Quem é que joga truco sem saber quais são as regras? Quais são os sinais? Quem é que joga buraco sem saber quais são as regras? Nós, totalmente inconsequentes, vivemos, às vezes, uma vida inteira sem se importar em descobrir quais são as regras do jogo que nos farão ganhar. Você imagina algo mais absurdo, Pitoli? Agora, e aquele que quer mudar as regras? Outro absurdo dos absurdos, né? Não é o pior também? Sim, porque você vai fazer uma coisa, aí sim ilícita. Não, vou mudar as regras. E aí, Vou tentar... entra na corrupção, né? Exato, vou tentar contornar as regras. Neste jogo, não há exceções. No jogo da vida, não há exceções. Tá? A regra, como diz aquele, O é Arnaldo clara. César Coelho. A regra é bem clara. Queremos ignorá-la. Temos toda a liberdade, tá? Mas até para ignorar e viver nas ilusões, há também uma regra das consequências. Agora, o Edgar, a gente vai falando aqui, a gente vai gerando certos alertas, né? Para Sim. quem nos ouve, para nós mesmos, segue nas suas anotações. Sim. Eu na minha memória aqui guardando, me questionando e perguntando, né? Onde eu quero chegar. Quando a gente vai entrar num jogo, como você colocou, a vida é um jogo. A gente tem as regras diante de nós mesmos ali. E não as questionamos para tentar entendê-las. Então, E entramos desavisadamente, a chance de cometer erros é gigantesca. 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 Aliás, não sei como vai dar certo. E agora, como culpar ou quem culpar?
Percebe? Uhum. Porque aí é muito mais fácil a gente terceirizar a culpa. Sem dúvida. Foi o Edgar que não me avisou, Sim. não acredito. Né? Olha, eu queria jogar direitinho, mas o Edgar não me avisou. Sabe aquelas coisas, né, Edgar? Sim. Porque hoje tem uma terceirização da culpa danada, né, Edgar? Tem. Aos pais que não sabem educar, né, a escola que não consegue não sei o quê Sim. e tal. E vai terceirizando o problema, e vai a responsabilidade e a culpa, né? Sim. Quem costuma fazer muito isso, terceirizar a culpa, são as crianças, né? Sinal de imaturidade, né? Mas são crianças, né? São crianças, né? Depois dos 20, tá bom os 20? Olha, né? Depois dos 20, nós deveríamos já ser responsáveis. Aliás, a lei diz que a partir dos 18 somos responsáveis por nós mesmos, né? Então vamos pegar essa régua, 18, então nós já devíamos ser responsáveis. Mas acima da lei humana, né? Dizem que existe uma lei que diz que cada um vai responder segundo as suas obras. E se a gente não usar esta lei, vamos à natureza, que diz claramente que só quem é que planta é que colherá. Né? Mas não é uma semeadura o tempo todo? É o tempo todo, Pitoli. Essa é uma das principais regras. Mas ignoramos. Nós queremos colher sem plantar. Ou que colher, não sei, uma bela fruta, colher laranjas maravilhosas plantando Pimenta. ervas daninhas. Sim, né? sim. Então, Batatinhas. Que né? regra é essa? Onde nós inventamos? É a regra infantil que a gente gostaria que seja. Acreditamos em contos de fada ainda. Né? Depois dos 18, isso não é mais possível. Os contos de fada precisam ser desvendados. Existe uma história, uma lição atrás delas que a gente precisa aprender, ou então entender que são ilusões. Agora, aos 20, aos 50, aos 100, muitas vezes continuamos imaturos. E aí não tem jeito desse jogo dar certo. E é lamentável a gente ver as pessoas chorando, muitas vezes, ver as pessoas realmente muito depressivas, muito entristecidas, magoadas, amarguradas. Mas por quê? Porque não plantaram nada diferente disso. Né? E vivendo essas lágrimas, infelizmente, felizmente, elas também têm a oportunidade de aprender alguma coisa. Onde a gente pode falar assim, mas eu sou ignorante? Até que ponto? Não, mas eu não sabia. Mas eu não tinha conhecimento. Porque do ignorante, menos será cobrado, né, Edgar? Sim, sim. Me parece lógico, então, né? Tem gente que gosta de ser também, né? Tem gente que gosta de ser e prefere não crescer para se manter na ignorância, né? Uhum. Mas a vida não nos deixa em paz, né, Pitoli? Não sei se a gente já percebeu, nesse jogo você não consegue ficar imobilizado muito tempo, porque o chão muda de lugar. Né? Quantas vezes a gente já observou que o chão é retirado de nossos pés? Né? Quando a gente abre um exame médico mais complicado, quando acontece alguma coisa ao nosso redor, o nosso chão se altera. Né? A nossa base, o nosso alicerce. Então tem uma frase, olha que coisa, e não é roteirizado esse programa, não, tá? Não é. Aliás, longe disso. A única coisa que eu tenho à minha frente são as participações do ouvinte Jovem Pan, no computador do lado a hora certa, 11h29 agora, o Edgar em frente ao microfone com os computadores sem uso agora. Então não tem nenhum roteiro, né? Você falou do chão tirado, e sabe o que eu ia tratar? Eu ia te perguntar, e como eu trato da fé nessa hora? Naquela frase que diz... numa das frases que tenta resumir o que é fé, onde fé é que você primeiro põe o pé e depois o Papai do Céu vem e põe o chão. Sim. É o acreditar. Como lidar com a fé aí, Edgar? A fé, ela compreende a ignorância e simplesmente voa adiante? Ou a fé, ela também pode servir de instrumento julgador do que eu fiz até ali, do ponto de vista, caramba, mas eu não contribuí para que eu tivesse esse resultado que eu gostaria muito, né, de encontrar ali na frente. Como funciona no teu ponto de vista, hein? Bem, primeiro, Pitoli, Difícil, né? É difícil. Esse é um tema extenso, profundo, né, e que diz respeito muito ao íntimo de cada um. Mas ele deve e pode ser analisado. A fé, a primeira coisa que eu posso dizer, devo dizer, é que ela não pode gerar imobilidade. Né? A fé, ela não se resolve em si mesma. Né? Porque ela e eu não gosto de usar a palavra acreditar com fé, porque eu acho que quem acredita hoje pode não acreditar amanhã cedo. Bom, daí então tem aquela outra frase que ainda explica a fé, né? Que é, trabalhe como se tudo dependesse de você. Poxa. E ore como se tudo dependesse de Deus. É isso.
Né? Então, olha só o movimento. Quer dizer, não tem imobilidade aí. Não tem. Não pode ter imobilidade. A fé, que eu não gosto de ser sinônimo, que seja sinônimo de acreditar, para mim tem que ser sinônimo de convicção. Convicção firme. Plena, profunda. Tem que ser eu sei. A fé há de ser um saber. Onde eu sei. Não consigo te explicar. Não consigo te transferir, mas eu sei que é. Né? Então a fé realmente, e aí eu vou usar outra palavra que muitas vezes não é muito colocada junto com fé. A fé há de ser uma compreensão do contexto. Uma compreensão que sabe como as coisas funcionam. Entende? A fé pode, no meu entendimento, porque isso fortalece a convicção, porque um acreditar pode ser frágil, a não ser que nasça das entranhas da nossa alma, né? Isso eu acho mais complexo, mas possível para muita gente. A fé há de ser uma compreensão de como as coisas funcionam, de como as coisas precisam ser para serem coerentes, porque fé não pode ser incoerente. Mas não é conformismo. Não é conformismo, porque quando você sabe como as coisas funcionam, você sabe o que fazer para mudar as coisas como elas são. Aí não é imóvel. E sabe que a fé espera a sua parte da contribuição. Porque ela sabe que você é um ponto de energia, que você é um ponto que pode gerar movimento em você mesmo e nas coisas e nas pessoas. Você é fator de mudança no mundo e em si mesmo, nas pessoas, através do exemplo e através das suas ações. E você usa a sua fé para te manter de pé e em movimento. Então a fé é uma força fantástica, e você sabe que pela história que nós temos no mundo, ela foi muito transformadora, e ainda é profundamente mobilizadora, e ela espera que a nossa participação nesse movimento global, vamos chamar assim, né, dentro das nossas capacidades, dentro da nossa fé, da força que a gente consegue mobilizar, nós podemos muitíssimo. E ela é o nosso combustível. Com convicção, com compreensão e com interiorização, porque essa força é íntima. E com uma certa distinção diante de situações. Por exemplo, o cara que joga na Mega Sena e ele tem fé que vai ganhar. Fazer a fezinha. Né? Assim, a gente chama falar de fezinha, né? Vamos fazer uma fezinha, né? É diferente, né, Edgar? É o contexto da vida, o que você plantou, a forma como você levou a sua vida, e achar que eu posso colocar na mesma balança, ou do mesmo lado dela, uma aposta na Mega Sena. É claro que eu adoraria, né, que minha fé, que move montanhas, pudesse mover o prêmio para minha conta. Então, Pitoli, mas aí que tá. Eu faço uma fezinha hoje na Mega Sena e eu não ganho. Eu preciso pensar no assunto, né? Eu preciso pensar no assunto. Será que é isso que eu estou pensando está correto? Ou será que eu não tenho fé suficiente? Não, tá bom, vou dar metade para entidades assistenciais. O cara já começa, né? Começa a comprar, né? Já começa a falar, exatamente. Vou comprar tudo em agasalho, hoje tá frio. Já começa a vender, vender sonhos. Né? Mas se eu tenho que fazer isso, eu não tenho fé, então. Exatamente. Né? Então, eu acho que é muito conveniente para os jogos acoplar a palavra fé na questão do jogo. Já que, estatisticamente, nós sabemos que a probabilidade de ganhar é mais baixa do que cair um raio na sua cabeça, né? Mais baixa. Então, assim, esse é um acreditar, talvez, imaturo também. Ou jogar com a palavra de uma maneira equivocada, né? Sim, exatamente. Bom, preciso fazer intervalo. 11h35, na volta tem mais Edgar Miguel dentro do Ligado na Cidade. Continue por aí. Edgar, me lembrei de uma história de um livro budista, que dizia da importância da observação e como ela ocorre quando você habitualmente passa por uma rua sempre subindo aquela rua. O cara que sobe, ele sobe a rua sempre do lado direito, a pé. A pé, vou a pé, um exercício a pé. E ele, num dia ele resolve descer do lado esquerdo. Sabe assim? Ele parece estar em outra cidade. Outra cidade. Mas, Pitoli, acho que não há pessoas que não tenham vivido essa tipo de situação, né? Ou então quando você passa só de carro naquela rua e depois você resolve andar a pé ou de ônibus, né? E aí nós temos a constatação de como nós não enxergamos tudo, a primeira coisa. Sim. E 2, como há mais riquezas do que a gente sabe. E a gente precisa extrapolar essa experiência para tudo na vida. Tudo que eu vivi, eu não entendi tudo.
eu não percebi tudo. Dá mais uma chance. Eu não percebi tudo. Tem mais coisas, tem mais riquezas para eu tirar dessa mina. Entendeu? Então, não há vidas pobres. Não há experiências realmente vulgares, porque o sábio tira ouro de pedra. Você sabe disso. Sim. Né? Sim. E sábio todo mundo pode ser. Basta que se esforce. Né? Basta que queira. E olha, eu acho que o grande segredo do sábio é, de fato, observar, viu, Pitoli? Eu acho que observar e pensar, né? Você sabe que às vezes eu tenho saudade daqueles velhinhos que fumavam cigarro de palha na beira da casa, que passavam o dia olhando para longe, né? E que tinha uma sabedoria, né? A sabedoria de esperar, de saber esperar crescer o que plantou, né? De saber, amanhã chove. Não era uma pergunta. Não, era Amanhã uma afirmação. chove. Por que, seu José? Pelas nuvens. Sim, eles conseguiram as nuvens desse jeito, dessa cor, nessa... Assim vai esfriar amanhã. Vai, né? Porque meu joelho tá doendo, É. não é? É igual o seu Roque de Rosa lá de Ibitinga, que era o homem do tempo e tal. Lembra, Pingo, o seu Roque de Rosa, querido seu Roque? Diz que tá dodói, viu, Pingo? Aí um dia, ele sabia tudo do tempo, Edgar. Aí um dia, uma estiagem que Deus mandava, e eu passei por Ibitinga, encontrei com o seu Roque. Falei, seu Roque, tem que chover, seu Roque. Era mês de julho. Certo. Ele falou assim, olha, do jeito que tá, só chove na segunda quinzena de setembro. Olha, precisão. Eu falei assim, seu Roque, mas estamos em julho. Não conte com chuva pro mês de agosto. Meu Deus. Edgar, mas não deu outra. Não deu outra. Choveu tipo dia 17 de setembro. Segunda quinzena. Segunda quinzena. Mas não tenha dúvida que eu mandei um recado pro seu Roque. Eu falei assim, meu Deus do céu, como é que pode? É conhecer. Não, e não é mágica isso. Não é mágica. Não. Né? É assim, observação, gente. Nós temos uma capacidade, se usarmos, maravilhosa. Ô, Edgar, chegou um recado aqui, ó. Pergunta pro Edgar. Puxa. O que ele acha, né? Ele diz que acha engraçado o ouvinte. Ele quer saber o que você pensa sobre algumas pessoas que não acreditam em Deus. É o ateu, né? Mas acredita na fé. Não é engraçado isso? É diferente fé de Deus? É diferente o acreditar do que não existe, o que pode acontecer e não acreditar em Deus? Dá para dissociar no teu ponto de vista, Edgar? Bem, talvez eu me arrependa do que eu vá dizer, mas estamos na chuva. Você está contando só para mim também? Não, é só para você, aqui entre nós aqui. Só para nós, só para mim. Eu ainda não conheço um ateu, de verdade. Né? Eu conheço pessoas que não acreditam no Deus que foi vendido a elas. Né? E é possível que em alguns deuses que foram vendidos para nós é melhor não acreditar mesmo. Né? Agora, é muito interessante quando eu não acredito em Deus, em alguns deuses, e tenho fé. Né? Eu acho muito importante, Pitoli, porque aí vem a pergunta, fé no quê? Né? Muito importante que tenhamos fé em nós mesmos. Muito importante. Quer uma frase para te ajudar? Claro. O Vinte mandou aqui, ó. Fé é uma ferramenta que serve em qualquer parafuso, mas o mecânico é você. Olha, que fantástico! É isso. Mas para o primeiro que perguntou, obrigado pelo segundo. Sim, eu acho possível que alguém não acredite num determinado Deus, né? E acredite na natureza, por exemplo. Né? Acredite em forças superiores, acho. Porque, no fundo, eu entendo que estamos falando da mesma coisa. Porque quando eu não acredito num determinado Deus, num Deus injusto, por exemplo, tá certo? Eu também não acredito num Deus injusto. Também não. Né? Então, existem determinados deuses. E outra coisa, a relação de você com Deus é você quem faz. E você precisa entender que Deus é esse que você acredita. Porque não pode ser um Deus incoerente com determinadas coisas da natureza, por exemplo, com determinadas coerências, com determinados níveis de justiça e de engrandecimento, porque como que pode haver um Deus inferior? Ou seja, bom só daquilo que você quer. Sem dúvida. Olha, agora Deus vai dar um jeitinho, porque eu, tô precisando, né? Não, sem dúvida. Aí então, cadê a justiça? Exato. Então, é um Deus menor, um Deus com D minúsculo. Então, assim, entendo que existam ateus destes deuses, e talvez sejam bons. Bom que isso exista. Agora, ateu de verdade, eu nunca encontrei. De verdade é aquele que vive conforme
o seu entendimento de ser ateu. Eu nunca vi. Mais participação, ouvinte Jovem Pan, hoje contribuindo por demais. O apóstolo Paulo diz que, abre aspas, fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Firme fundamento, porque Paulo é fantástico. Firme fundamento. Aonde está o firme fundamento da sua fé? Das coisas que você espera. É, né? aonde está? Onde eu coloco? Firme fundamento não pode ser inclusive a fé, porque eu não posso explicar uma coisa com a mesma coisa, né? Firme fundamento não é a fé, é o que dá a fé. Qual é o firme fundamento da sua fé? Bom sabermos, porque ela vai se fortalecer. A questão relacionada ao ateu foi o Celso que mandou pra gente, viu? Obrigado, Celso. Obrigado, Celção. Bom, e aí a gente, por aqui, começou uma segunda-feira, o cara achou que ia ser fácil hoje. Na véspera de feriado, Edgar e o Pitório vão pegar leve, né? A gente já dá essa chacoalhada na semana, né, Edgar? Mas olha, foi uma chacoalhada, mas nós falamos de coisas tão bonitas, nós falamos de misericórdia, né? Nós falamos de fé, né? Isso faz com que a segunda-feira seja luminosa, como está luminosa aqui em Bauru, né? Com o céu digno de ter fé, né? Talvez esse céu seja a nossa misericórdia e que a gente aproveite esse feriado para pensar um pouquinho em fazermos da nossa vida uma vida melhor. Está nas nossas mãos. Ateu bom é aquele que, quando o valor aperta, a primeira coisa que fala é: ai meu Deus. Já presenciei isso várias vezes. Diz aqui. Sem dúvida. Mais uma participação do ouvinte Jovem Pan. Muito bom. Edgar, agora, aproveitar o momento que você acabou de dizer, né? Para muitos hoje é ponte de feriado, para muitos hoje já as crianças estão gozando das férias, muitos pais juntos, né, estão vivendo esse momento. Que bom. Então, mas eu acho que também não permite imobilidade, Edgar. Mas sem dúvida, sem dúvida. Perdoe plagiá-lo. Não, né? sem dúvida. Mas eu não gosto dessa história de férias, eu não vou fazer nada. Não gosto disso, Edgar. Não é possível nada fazer, você sabe disso. Porque se eu acho que nada fazer é dormir, eu estou fazendo algo, eu estou dormindo. Nada fazer não existe. Tá certo? Entende? Sugere uma omissão, caso... Quando eu digo não vou fazer nada, normalmente estou falando que não vou trabalhar no emprego, não vou fazer alguma atividade assim. Mas, se eu estou com as minhas crianças, se eu estou com os meus netos, enfim, com qualquer pessoa, eu estou fazendo algo com elas. Agora, infelizmente, o que a gente vê, e que muitos de nós fazemos, é que eu não faço nada de útil com elas e nem comigo. Isso sim é omissão e perda de tempo. Aí não é jogar um tempão preciosíssimo fora? É, um tempo que não volta. Um tempo que não volta. E que nós lamentaremos profundamente o tempo que passou. Porque o tempo passa. A sua revelia. Ele passa. Faz parte da regra do game, do jogo. Ele passará. Eu tenho um negócio comigo, Edgar, em especial com as crianças. Com as minhas... Especial. Eu penso assim, de que maneira eu posso impactar a lembrança, a memória dessa criança? Para que daqui a 20 anos, este momento seja importante para ela, que seja lembrado. Uhum. Não todos, óbvio. Não dá para ser unânime nem tratar Sim. com exclusividade da lembrança dela. Sim. Mas de que forma eu posso fazer daquele momento um momento inesquecível? Eu posso fazer para o mal, Sim. ou eu posso fazer para o bem. Sim. Eu posso transformar a vida daquela criança ou aquele momento num inferno ou em algo edificante a ponto dela falar assim: pai, lembra aquela vez? Tio, lembra aquela vez? Sim. Que é quando você edifica. Porque é um tijolinho que você coloca no alicerce daquela memória, em que a partir dali ela vai analisar, observar, muitas vezes julgar, é inevitável, né? Claro. Mas a partir de um ponto inicial, onde você fez parte. Se você dizer que você não vai fazer nada nessas férias, você está deixando provavelmente de construir esses momentos junto a esses que precisam desse tijolinho hoje. Sim, e junto às pessoas deixar de construir é fazer algo ruim. Desperdício. Desperdício. Até porque na relação do adulto com o jovem, a criança, há uma responsabilidade do adulto. Há uma responsabilidade. Então, estaremos descumprindo a nossa responsabilidade e isso é mal. Isso é omissão, isso é mal. Vai fazer falta
para o menor. Né? Então, essa lembrança, essa edificação que a gente pode fazer, simplesmente sendo nós mesmos. Né? Não precisamos ser um super-homem. Sendo nós mesmos, nós estaremos contribuindo tanto, fortalecendo essa criança para que ela seja alguém equilibrado, pronto a enfrentar os desafios da vida. Isso é grandioso. Vambora? Um grande trabalho. Vamos. Até segunda? Vamos a sábado. Quer dizer, sábado não, hoje não é sábado. Vamos, mas hoje tem cara de sexta. Tem cara, é verdade. Vamos a segunda e terça-feira de feriado para acrescentar aos nossos que estão ao nosso redor. Bora. Um abraço. Obrigado, Edgar. Obrigado a todos. Edgar Miguel aqui comigo, trabalhei com Alex Franco, Leonardo de Souza, Luiz Pereira e graças a você nós estamos aqui. Tá chegando a equipe do Camisa 10, eu volto às 3 da tarde, tem Ligado na Cidade já para você. 11h56, boa segunda, boa sexta, não sei como é que vai ser a sua semana, mas a ida para nós aqui é uma segunda-feira boa demais. Um beijo para você até a tarde. Ligado na Cidade. Ligado na Cidade. Oferecimento Unimed Bauru. Cuidar de você. Esse é o